Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pro Espuma Cast. E o nosso tema de hoje é: qual a função do sono para o nosso cérebro? Qual a função do sono para o bom funcionamento do cérebro quando nós queremos mudar o nosso comportamento? E para falar sobre esse tema de hoje, que é tão importante, para o bate-papo, quem nós convidamos é a Bruna de Mantas. A Bruna, ela é neurocientista comportamental. Muito bem-vinda. Uma honra recebê-la aqui com a gente, Muito Bruna. Obrigada, a honra é toda minha. Imagina. Bom, mas para a gente iniciar o nosso bate-papo, para quem ainda não te conhece, eu vou apresentá-la. A Bruna de Mantas, ela é mestre em neurociência comportamental pela UCL, palestrante, colunista do quadro Neurociência na Prática na Rádio CBN Vale. Ao longo de 16 anos, atuou com desenvolvimento humano em empresas multinacionais e, após enfrentar o burnout, a Bruna investiu no autoconhecimento e descobriu na neurociência comportamental o seu verdadeiro propósito, que é compartilhar o seu conhecimento e disponibilizar ferramentas para as pessoas que buscam uma mudança efetiva no comportamento. E nós temos a sorte de tê-la aqui com a gente hoje, compartilhando todo esse seu conhecimento. Muito obrigada, Bruna. E aí, vamos aqui agora iniciar os nossos tópicos, todas as nossas curiosidades, né? Queria que você começasse, Bruna, contando pra gente algo que é muito complexo, mas tentar se resumir de uma forma mais sucinta, que é como funciona o nosso cérebro. Bom, então, eu acho que nesse momento, acho que a gente pode focar na questão do comportamento. Muito mais do que o funcionamento do cérebro, é importante a gente entender, porque eu tenho um mote que eu falo, que a gente não pode consertar o que a gente não sabe como funciona. Sim. Então, se a gente quer consertar um comportamento, a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, a gente precisa entender de onde os cérebros tiram comportamentos, né? Sim. Porque comportamentos, eles não são aleatórios. Muitas vezes a gente acha que a gente se comporta de maneira não intencional, né? Mas o nosso cérebro, ele sempre tem um motivo porque ele escolhe um comportamento e não outro. E a maneira como isso acontece vem de 3 pontos principais. O primeiro, contexto. Então, nossos cérebros, eles aprenderam no evoluir da humanidade que o contexto, né, onde a gente está inserido, ele é muito importante para o nosso comportamento. Porque se eu não tenho uma resposta correta, né, ou seja, que me ajuda a sobreviver com um comportamento dado um contexto, as chances de eu não sobreviver são grandes. Então, vamos lembrar, gente, que o nosso cérebro, ele vive, infelizmente ainda, quando a gente era caçador e coletor, né? Essa evolução desse cérebro que vai lidar com esse lugar que a gente tem hoje de superávit de informação, de muita informação e de muita alimento, de muito tudo, é uma coisa muito recente. Então, nossa natureza não evoluiu para isso, porque a gente é natureza. Né? É instintivo, né? A gente parte do instintivo. gente é parte da mãe natureza, Sim. né? Quando a mãe natureza evolui, né? Quando a mãe natureza evolui um ser? Quando esse ser não tá dando certo, né? Quando esse ser não tá prosperando a ponto dele conseguir se reproduzir e aumentar a sua população. Isso não aconteceu com a humanidade, né? Certo. O contrário. Então, a mãe natureza conseguiu olhar pro ser humano e falar, não, por enquanto tá dando certo, né? Foi generosa. Tá aumentando, tá dando certo. Então, o que acontece? Nosso cérebro, para se comportar, ele olha pro contexto. Então, o ponto 1 é o contexto. O ponto 2 que o nosso cérebro escolhe é o que nós fizemos aqui, nesse contexto, antes que deu certo para nossa sobrevivência, que eu chamo de repertório. A neurociência chama de repertório. Então, o cérebro vai olhar o contexto e vai falar, peraí, quando isso se apresentou a última vez para mim, o que eu fiz que gerou sucesso, que quer dizer, eu tive sucesso na minha sobrevivência, né? E aí ele vai reproduzir. E isso vai criando um padrão, porque à medida que o cérebro vai, a gente tende a repetir contextos, né? A nossa vida, ela é muito repetitiva. A gente dificilmente tem contextos muito diferentes do que a gente teve antes, né? Então, a gente vai pro mesmo trabalho, encontra as mesmas pessoas, tem a mesma rotina, se impõe as mesmas coisas. Então, o que acontece? À medida que a gente vai repetindo o contexto e o nosso repertório já tem uma resposta pronta para esse contexto, esses são os hábitos. Tá. Então, o que acontece? Quando a gente tem um gatilho, que a gente chama de o contexto de gatilho, esse gatilho pede pra... Então, vamos lá. Tô com sono, cansada, preciso trabalhar, preciso render. O meu cérebro
vai no meu repertório, fala assim, beleza, quando estamos com sono cansado e precisamos render e produzir, o que fazemos comportamentalmente? Tomamos café. Entendeu? Sim. Porque café é uma solução simples para um problema complexo. Então, cérebros adoram soluções simples para problemas complexos. E o que é mais interessante quando você cria um hábito? Quando você cria um hábito, por exemplo, de você tomar café quando você está cansada, quando o café que você tomou não funciona para tirar o cansaço, o que o cérebro fala? Mais café. Óbvio. Porque 12 se o café xícaras. funciona, por que agora não tá funcionando? Aí a gente entra na hiper, né? Aí a gente fica tomando café. Só que olha que coisa interessante. Muito melhor do que tomar café era não estar cansado, né? Sim. Só que a gente para de prestar atenção no que trouxe a gente nesse comportamento. Então, o erro número 1 da mudança de comportamento que a gente faz com muita frequência é tentar mudar um comportamento pelo comportamento. Então, só para a gente voltar aqui e ter esse entendimento. Então, você disse que são 3 parâmetros, né? O contexto, que a gente pode fazer uma associação com o ambiente, talvez, com o cenário. Ambientes. Qual é o cenário que você é exposto, né? Repertório, todas as suas experiências de vida e que elas vão fazer uma relação imediata com esse cenário que você vivencia e o seu comportamento diante do repertório e diante do cenário que nós somos expostos. Isso. E o que você está dizendo agora é que, ao invés da gente fazer a leitura do início, que é cenário, repertório e comportamento, normalmente a gente parte do comportamento, repertório e cenário. Exato. E aí a gente... Não, e a gente nem vai pro repertório, só fica só no comportamento. Então, por exemplo, eu quero parar de tomar café. Eu acho que o café tá me deixando muito elétrica, né? Então, eu tô tomando 12 xícaras de café por dia. Não posso mais tomar café. Ao invés de ficar pensando, por que será que meu cérebro está me pedindo pra tomar 12 xícaras de café por dia? Eu falo, vou parar de tomar café. Só que olha que coisa interessante. Você ensinou o seu cérebro que tomar café resolve o cansaço. Sim. Então, quando você fala pra ele, vou continuar cansada, cérebro, mas vou tirar o seu café. E, na verdade, o café, ele não está tirando o cansaço. Não, só a percepção, né? Porque ele tira a adenosina Bom, mas Ele não vai tirar o cansaço. Não. Na verdade, ele vai te estimular, mas você vai continuar cansada, né? Café não tira cansaço. Café tira a percepção de cansaço. De cansaço. Né? É como momentaneamente, porque logo depois afunda de novo. Aí você tem que tomar outro café. É paliativo, não resolutivo. E aí o que acontece é que você vai lá como ser humano, fazendo ser humanice, né? Que eu brinco. Né? E você tenta parar de tomar café. Você fala assim, agora não vou mais tomar café. Só que você continua cansada. E o que acontece? Quando você tem um hábito, né? Qual a diferença entre hábito e comportamento sendo feito de maneira isolada? O comportamento isolado, ele tem a capacidade da escolha racional, vamos dizer. Então, quando você não tem um hábito, quando não é um comportamento padronizado, repetitivo, de resposta de gatilho do contexto, você tem aquele momento em que você tem uma decisão objetiva, uma escolha, né, cognitiva. Então, o contexto se apresentou para você, então vamos dizer, você tem que ir para um lugar e você vai escolher qual o meio de transporte que você vai usar. Se ele não é um hábito, você já sai de casa correndo, já entra no carro e vai. Quando não é um hábito, você precisa escolher, vou de ônibus, vou de Uber, você passa por um momento de escolha objetiva. Então, o contexto se apresenta, estou saindo, estou atrasada. Preciso chegar nesse local. É um contexto. Sim. Tá, as minhas escolhas são essas. E aí, você vai fazer uma comparação entre as escolhas e escolher. E a partir do momento que você escolheu, então vamos dizer que você escolheu ir de ônibus, tá? Porque você tá sem grana. Tá. Né? Então, o contexto, você tá atrasada, você resolveu ir de ônibus. E aí, o que aconteceu? Você foi de ônibus e chegou mais atrasada do que você queria. E aí, o que você faz? Você aprende que essa solução que você deu para esse contexto não foi satisfatória. Então, ela não vai virar um hábito. Sim. Né? A não ser que seja uma necessidade. Na próxima vez que o contexto se apresentar, você vai procurar uma outra solução. Porque nesse contexto você ainda tem a cognição. No caso do café, quando você repete o comportamento em cima de um contexto, seu cérebro tira a escolha. Porque não precisa mais escolha. Porque natural. Tá funcionando, né? Então, como tira a percepção de cansaço e você continua recorrendo, pra ele tá ótimo, tá funcionando, não precisa ter uma escolha. Então, o que acontece é que quando você quer parar de tomar café, você precisa oferecer pro seu cérebro uma alternativa para lidar com aquilo que tá trazendo para ele o café.
Né? Então, normalmente, o que eu falo? Eu falo que um recurso interessante, só que a gente esquece que os gatilhos são a base do comportamento. Então, eu falo para as pessoas assim, por exemplo, você quer parar de tomar café, quer diminuir o seu café. Ao invés de parar de tomar café, faz assim, a próxima vez que você se vê na frente da máquina de café no seu trabalho, indo pegar um café, para e fala, por que que eu tô vindo aqui? Eu normalmente uso aqui no trabalho, é um pouco mais difícil, uma técnica que eu chamo de desencaixe. Certo. Que é que eu falo assim, você quer entender que contexto que tá te levando a se comportar dessa maneira. Então vamos dizer, por exemplo, que você chega todo dia em casa e você senta no sofá e assiste Netflix e você quer passar a ler um livro. Né? Aí eu falo pra pessoa, esconde o controle remoto. Dentro da panela, na cozinha. Você vai se cansar de procurar. Não, porque quando você chegar em casa e você for automaticamente sentar no sofá pra pegar o controle pra ver a Netflix, você vai falar assim, opa, cadê o controle? Aí você ganha espaço Sim. pra falar assim, nossa, É o eu famoso escondi respira. o controle porque eu quero ler um livro. Por que que eu sentei? Como foi meu dia? Eu dormi bem essa noite? E aí você ganha espaço pra você começar a conversar com o seu cérebro e falar, cérebro, por que que você tá me trazendo esse comportamento? Lembrando que comportamentos são fontes de aprendizados dos nossos cérebros que a gente ensinou ele. Sim. Ele não aprende de maneira né, aleatória. Você ensinou seu cérebro a Claro. lidar com aquilo dessa maneira. Sim. Então, é um pouco isso. Muito legal. Ô, Bruna, e aí você falou muito durante aí toda a sua fala que do café, né? O café numa função paliativa, mas o que a causa real Exato. é a necessidade de descanso, né? E aí, quando a gente para e olha para essa necessidade de descanso, obviamente, algo que as pessoas, muitas gerações, inclusive, deixaram de considerar o sono como algo necessário. E a gente costuma sempre dizer que o sono ela não é só uma questão de bem-estar, o sono ele é vital para a nossa saúde, né? Como que a falta de sono tem um impacto sobre o nosso cérebro? Total e absoluta. Total e absoluta. É uma das coisas que mais afeta a nossa incapacidade de lidar com o contexto e mudar de comportamento. Porque o sono, ele não é só um descanso. Ele é o momento em que o cérebro vai se entender nele mesmo, né? Ele vai se desintoxicar, ele vai fazer trocas químicas, ele vai... Tem uma parte no cérebro que chama hipocampo, que é a parte da memória. O hipocampo, ele só funciona, ele só retém informação de memória, e por isso quem tem burnout não tem memória de curto prazo, tem dificuldade de memória de curto prazo, porque o hipocampo, ele precisa de uma condição de sono suficiente e baixo cortisol, para ele poder guardar memórias. E isso acontece durante a noite. Tem um estudo muito interessante, que agora eu não vou lembrar, porque eu tenho problemas de lembrar nomes das coisas diferentes da Isabela, que vem aqui falar todos os nomes de todas as pessoas. Eu também sou assim. Jornalista é incrível com isso, né? Eu sou terrível. Que eles fizeram um estudo com doutorandos de Harvard, se eu não me engano, Harvard ou Universidade da Carolina, tá? Não importa. São pessoas muito inteligentes, todas muito inteligentes. E eles fizeram 2 grupos. Um grupo ia dormir 8 horas, o outro grupo ia dormir 6. Gente, prestem atenção. 2 horas de diferença. E muita gente fala que dormir 6 horas é suficiente. E eles, por 3 semanas. Na 4ª semana, eles iam fazer testes. Primeiro teste era uma prova de inteligência, né? Da matéria deles, que eles estudavam. Doutorandos. As pessoas que dormiram 6 horas foram significativamente pior. Olha. Sendo que foram expostos ao mesmo conhecimento, têm o mesmo nível de conhecimento, são muito inteligentes do mesmo jeito do que as pessoas que dormiram 8 horas. E mais do que isso, quando eles fizeram uma livre associação de adjetivos e palavras, as pessoas que dormiram 6 horas tendiam a guardar as palavras negativas Olha. muito mais do que as pessoas que dormiram 8 horas. Por quê? Um cérebro que ele dorme pouco é um cérebro que se sente ameaçado. Porque o orçamento dele, eu brinco que assim, nosso cérebro faz orçamento. Sim. Quanto eu preciso para o meu humano passar o dia dele? Ah, preciso de X calorias, né? Porque o orçamento do cérebro é em energia. Preciso de 3.000 calorias. De onde vem a poupança do nosso cérebro
para ele viver o dia seguinte? Do sono. Do sono. Fundamental. Tá? Fundamentalmente do sono. Se você não dorme bem, o que acontece? Imagina você com o orçamento da sua casa. Sim. Você tem seus gastos de luz, de gás, de internet, né? Os Água. gastos básicos, supermercado. Então, assim… E aí, você tem as pequenas coisas que tem que consertar, né? O chuveiro não tá funcionando bem, tá com curto-circuito, a torneira tá pingando… Então, o que acontece? Se sobra dinheiro no seu orçamento, você vai lá consertar o chuveiro, você vai lá consertar a pia que tá pingando. Se não sobra dinheiro no seu orçamento, você faz o quê? O básico. Sim. Vou fazer o básico. O básico ainda mal menos, né? Só que aí dá? começa a dar problema. Mas o que acontece? A pia que tá pingando começa a virar um vazamento que impacta na conta de água. O chuveiro que tá dando curto começa a impactar na conta de luz. E, de repente, cai a chave da casa inteira e você vai ter que chamar a eletricista. Gente, é exatamente isso que acontece quando a gente não dorme direito. A falta de sono impacta. Em algum momento, a chave de luz vai cair da sua casa. Sim. A torneira que tava só pingando vai virar um vazamento que você não vai conseguir ignorar. Doenças autoimunes, dores crônicas… Estresse que você não consegue controlar, crises de pânico e ansiedade. Sim. Então, assim, um cérebro que tá cronicamente sem o seu orçamento completo, o tempo inteiro, eu falo que, assim, muito pior do que um não dormir agudo, né? Uma noite que você passou em claro, porque aconteceu alguma coisa, é um não dormir crônico. Um pouquinho a menos do que você precisa todas as noites. Isso é terrível, terrível. Eu falo que, assim, cérebros que dormem menos do que precisam cronicamente são cérebros bêbados e com fome. Sim. Quando você tomou boas decisões na sua vida, bêbada e com fome? Mas é exatamente essa mesma sensação, né? Que se Nunca. tem com a falta de sono. Então, os cérebros… E isso é real. A absorção de glicose, né, o aproveitamento da glicose por cérebros que não dormem o suficiente, ela é defasada. Então, esse cérebro não consegue fazer um aproveitamento da energia que você está fornecendo para ele. E por isso que as pessoas que dormem pouco têm desejo de comida, craving, né? Porque você imagina que esse cérebro está o tempo inteiro assim… Não tenho energia, não tenho energia, não tenho energia. Come, humana, come, me ajuda. E come coisas com muita energia. Ô, Bruna, e deixa eu te fazer uma pergunta. A neurociência, ela fala exatamente sobre a gente ativar a nossa mente e como nós vamos reagir ou responder a determinadas situações, né? Sim. E aí, assim, até é interessante vocês saberem um pouquinho aí sobre bastidor, um pouco agora antes, né, de iniciar nosso bate-papo aqui com a Bruna, a gente estava trocando algumas ideias, né, e falando exatamente sobre uma situação que é em relação a como mudar o comportamento, né, Bruna? E aí eu relatei uma situação que se eu sou interrompida no meio do sono por alguma situação, uma situação que teoricamente teria me gerado algum estresse, né? E ok, eu soube controlar que… Ai, gente, tem uma história super legal para contar aqui. Outro dia desses pegou fogo no condomínio vizinho. Era uma labareda que saía. E aí, é uma super situação de estresse, porque os vizinhos gritavam na janela, fogo, incêndio, não sei o que, tudo isso acontecendo. Delícia. Delícia nada, Não, porque, óbvio, eu tô sendo porque irônica. vem o instinto humano de sobrevivência. Como que você ajuda o outro a sobreviver diante daquela situação. Como você sobrevive também. E como não era no meu condomínio, era no da frente. Mas assim, foi uma situação que depois, óbvio, que a gente dá risada, ninguém se machucou, né? Mas é uma tragédia. E aí, ok, voltamos para a cama. O meu marido virou e falou assim, bom, ok, vou continuar aqui dormindo. Eu falei, como dorme? Por mais que eu tivesse a consciência, soube lidar com a situação de uma forma que não tinha aquela gritaria toda, tipo, ok, alguém já ligou pro bombeiro, não tem ninguém. Como a gente faz para controlar essa situação por aqui? Então, tendo a consciência de como responder àquele estímulo, aquilo que estava acontecendo, mas como você volta para si e consegue simplesmente deitar e dormir. Eu vou ser sincera, eu não consegui. Como você muda o comportamento diante de situações de estresse? O que é importante, assim, a gente entender de um organismo, né? De novo, gente, a gente é natureza. Somos natureza. Igualzinho gatinho, igualzinho cachorro.
igualzinho. Sim. Né? Então, os princípios biológicos que regem a mãe natureza, regem os seres humanos. E uma coisa linda desse lugar da mãe natureza, que é muito generosa, é que ela só deu 2 tipos de experiência biológica pra gente. Que a gente chama na ciência de simpático e parasimpático. Que é alerta e ameaça, sistema de alerta e ameaça, sistema de descanso e crescimento. Se você não tá num, você obrigatoriamente está no outro. Os animais, você pode ver, você tem um cachorrinho, um gatinho, alguma Não. coisa? Não. Mas você sabe como Sim, animal. O sim. que o cachorro passa o dia inteiro fazendo? Fica andando de Dormindo. um lado pro outro, dorme. Dormindo. Bichos dormem, Aham. certo? Por que eles dormem? Porque no descanso e crescimento é onde está a prosperidade do ser humano. Dos seres, né, no Sim. geral. É onde o sistema imunológico funciona, o sistema digestivo funciona, os hormônios funcionam, as enzimas funcionam, o cérebro funciona, tudo É a funciona. restauração, né? Restauração. No sistema de alerta e vigilância, de ameaça, a gente está preparando para ação, né? Então, o que acontece? O grande hormônio que governa esse estado chama-se cortisol. Então, toda vez que você tem cortisol falando para o seu organismo, estamos em ameaça e alerta, você o quê? Não tem descanso e crescimento. Se tem cortisol... Claro, gente, vamos lá. Vamos usar disso de uma licença poética, né? Todo mundo tem cortisol todos os dias, independentemente do sistema, porque a gente precisa acordar e ir pra vida. E o cortisol é o hormônio do levanta e vai. Sim. Né? Então, mesmo que você tenha parasimpático, você vai ter momentos de cortisol. Mas onde a gente vive hoje, nesse lugar de estresse crônico, a gente tem muito cortisol no nosso sangue. A gente tá o tempo inteiro nesse lugar de ameaça, de alerta. E o que acontece? O cortisol, vamos dizer, um organismo da mãe natureza. Se você tá em ameaça e alerta, você não vai dormir. Porque se a minha vida está ameaçada, eu não posso dormir, Sim. certo? Porque se eu dormir, eu vou me ficar aqui subjugado a essa ameaça que tá acontecendo. Então, o cortisol, ele mais ou menos que desliga a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Sim. Por que eu vou produzir o hormônio do sono, sendo mãe natureza, na natureza não existe desperdício, se eu preciso ficar alerta? Sim. Então, o que acontece muitas vezes é que quando a gente tem um pico de cortisol, como foi esse no seu caso, que é aquele lugar de... o organismo, na hora, desliga a melatonina. Certo. Fala assim, não, então não podemos dormir. Temos que ficar acordados. Mas imagina, se você faz isso todos os dias da sua vida, e aí você chega de noite, então, mais tem estímulo de luz, tem estímulo de estresse. Então, chega 8 da noite na sua casa, ao invés de relaxar e começar a dar aquela desligada, você vai discutir a relação com o seu parceiro, Sim. você vai brigar com seu filho, você vai não sei o quê. A produção de melatonina... E o que acontece também, gente? Melatonina degrada em serotonina. Então, se você não produz melatonina direito, você não produz serotonina direito. Sim. Então, você vai se você não... Olha que coisa interessante. Se você vive cronicamente estressado, você produz muito cortisol, que não vai produzir melatonina, você não vai dormir direito. Sem dormir, essa melatonina não vira serotonina, você vai ficar seu dia inteiro irritado, porque não tem serotonina, que é o neurotransmissor da calma e da tranquilidade. Não tem serotonina, você vai ficar o quê? Em estresse crônico. Olha o ciclo. É cíclico. É cíclico. Ó, o ciclo. Óbvio que esse exemplo que eu dei foi um episódio pontual. Mas eu acho que... Mas por isso que você não conseguiu voltar a dormir. Por isso que eu não consegui voltar a dormir, mas assim, esse... E mágico é seu marido que conseguiu. que ser olha, especial. Olha, esse tema do dia desse incêndio é um episódio à parte, gente. Porque nesta noite meu marido estava fazendo polissonografia. Então, que maravilha! Então é um outro episódio esse. Mas Que vamos maravilha. voltar aqui. Então, assim, isso foi algo bem pontual, né? Que aconteceu, mas o que você trouxe aqui na sequência é... Se você mantém isso como um comportamento habitual, ele se torna cíclico. E aí, no meio da noite, você vai ter o despertar, ou você não vai conseguir pegar no sono. E aí, muitas pessoas acabam... Isso que você falou, para uma pessoa que tem um repertório mais avançado, é de uma compreensão fácil, que uma coisa está completamente conectada à outra e é preciso mudar o comportamento. E aí a gente fala muito das pessoas que falam, eu vou mudar o comportamento. E por que acontece das pessoas se
se comprometerem com isso, mas não conseguirem exercitar esse compromisso e ir adiante com esse compromisso. Então, como eu tô explicando, a gente vive num lugar de muito estresse crônico como humanidade hoje, né? E, infelizmente, esse lugar de estresse crônico é um lugar de pouca sabedoria. A sabedoria, eu chamo, né, é esse espaço entre o pensar e o fazer, né? Entre o pensar e o fazer, deveria existir um espaço. Esse espaço a gente não vem deixando, a gente tá com o pensar e o fazer grudadinho. E aí, a gente não consegue achar novas soluções. Então, o que acontece? Quando você tem o cortisol crônico, vamos pensar, lembra que somos um sistema biológico, gente. Se você está dizendo para o seu cérebro, estamos em ameaça, ele vai ser muito mais instintivo. Porque quando você tá, vamos dizer que você tá numa floresta, você dá de frente com um leão. Você não pode ficar assim, peraí. Leões correm a 20 km por hora, seres humanos conseguem correr a 2 km por hora. Se eu for pra direita, tem um lago a 5 km. Eu vou demorar. Não! Sai correndo! Desespero! Sobrevivência! Sim. Então, o que acontece? O cortisol, ele ativa essa resposta instintiva, essa diminuição do espaço entre o pensar e o fazer. Ele tira do nosso cérebro as soluções criativas, porque que criatividade, minha criatura, só sobrevive. Sim. Né? Para de ser criativo, não seja louco. Aqui a gente precisa sobreviver. Então, enquanto você está dando esse recado biológico para o seu cérebro de preciso sobreviver, ele vai se tornando um cérebro com menos espaço entre o pensar e o fazer, cada vez menos. E como eu expliquei no negócio do café, quando você repete padrões, você repete padrões. Cada vez que você cria um ciclo de padrão comportamental, seu cérebro vai automaticamente nesse ciclo de padrão comportamental, dado o contexto. Estou estressado, não tem espaço entre pensar e fazer. E só um porém. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas aí quando eu vou dormir, eu não consigo dormir, porque quando eu vou dormir, que meu cérebro fica, né, minha mente fica o tempo inteiro pensando. Claro. Imagina que você tá dizendo o dia inteiro para esse cérebro, estamos sob ameaça, tá sob alerta, estamos sob ameaça. Quando você deita, que você finalmente teria oportunidade de aumentar o espaço entre pensar e o fazer, seu cérebro fica o quê? Não, mas o que aconteceu? Não. Ele fica tentando ansiosamente controlar o futuro que não existe, ou ruminando sobre o passado, para tentar justificar por que a gente está naquele estado de alerta. Sim. Porque como é que você pode estar no descanso se tá cheio de cortisol? Não, tem que ter problema. Sim. Então ele fica achando problema. Ô, Bruno, e você não acha que quando você fala a respeito desse espaço entre o pensar e o fazer, esse espaço, ele não é um espaço oco, nulo. Esse espaço é um espaço de... a leitura que eu estou fazendo aqui diante do que você está me contando agora. Ele é um espaço de desenvolvimento, é um espaço daquilo que nós não conhecemos e vamos aprender a como responder aquilo que nós estamos pensando com aquilo que nós precisamos fazer. Então, esse é o mundo, seria o ambiente do desconhecido, que a partir daí você tem o conhecimento. E eu acho que as pessoas, elas tendem a trazer muito isso junto, como você mesmo está dizendo. Isso é uma conclusão que eu estou chegando aqui agora. Por essa pressão, por esse tempo, porque você tem que estar conectado logo ali no próximo, né? E isso acaba trazendo um comportamento que aí tem a ver com o que eu te perguntei, né? Por que as pessoas se comprometem a mudar e não conseguem mudar? E esse espaço que deveria acontecer e ele não acontece entre o pensar e o fazer, acaba sendo, juntando eles, acaba trazendo essa história da resistência à mudança? Claro, porque imagina que assim, para você mudar, você tem que parar de fazer mais do mesmo. Né? Vamos concordar que Sim. Então, se eu quero mudar, eu preciso não fazer mais do mesmo. Para você não fazer mais do mesmo, você precisa de espaço entre o fazer e o pensar. Porque no automático, o seu cérebro vai sempre fazer mais do mesmo. Então, se eu quero mudar um comportamento, eu preciso ter esse lugar do respiro, de falar assim, não, peraí, é isso que eu gostaria de estar fazendo nesse momento? E eu falo que assim, é muito importante a gente estar presente. Quando a gente tem
muito cortisol no nosso sangue, o nosso cérebro fica constantemente no futuro e no passado, porque ele tá tentando te ajudar a resolver por que a gente tá nesse lugar de estresse. Sim. Né? Por que a gente tá aqui humana? Porque se tá tudo bem, né? Então deixa eu ver o que tá errado, deixa eu tentar resolver o que tá errado. Quando a gente vem pro presente, a mudança ela acontece no presente. Porque assim, quando você tá fazendo um comportamento, quero parar de tomar refrigerante. Quando acontece a mudança? Quando você se pega indo pra geladeira pegar um refrigerante e fala, opa, não é mais isso que eu quero fazer. É a consciência. É. Então, assim, você tava ali, naquele momento de tédio, né? Porque, normalmente, as alavancas comportamentais de padrões que a gente quer mudar vêm de emoções ruins. Né? Então, você começou a se sentir ansioso. Aí vem essa necessidade de alívio dopaminérgico, que é o açúcar, né? Aí você vai até a sua geladeira. Aí você vai pegar o refrigerante, você quer parar de tomar refrigerante. De novo, esse espaço. Tira o refrigerante do lugar. Bota em outro lugar. Porque quando você abrir a geladeira, olha e fala assim, puxa, onde eu tava? O que tava acontecendo na minha vida? Aí eu tava ansiosa. Porque eu não tô com sede. Se eu tivesse com sede, eu bebia água. Por que eu vim buscar o refrigerante? Porque é um padrão comportamental de resposta a um lugar de emoções ruins. Ô, Bruna, a gente tá muito rápido aqui o nosso papo. Já acabou. já passamos o nosso tempo, mas assim, para finalizar, eu queria que você desse uma dica aqui pros nossos ouvintes, nossos telespectadores, de como a gente pode treinar o nosso cérebro para que ele se torne mais ativo. Como que a gente pode trazer aí mudanças comportamentais, proporcionar, né, essas mudanças comportamentais que podem ser mais saudáveis para o nosso dia a dia? Gente, não é pra puxar saco, tá? Mas eu falaria pra você, se tem uma mudança comportamental que pode mudar a sua relação com o seu cérebro, é dormir direito. Sim. Dormir bem por horas suficientes de maneira estável, durante todos os dias. Não é dormir pouco durante a semana e muito no final de semana. Cérebros precisam de orçamentos renovados diariamente. Não tem cumulativo. Sim. Pro seu cérebro. Então eu falaria pra você, se tem uma coisa que você pode fazer por você, é dormir melhor. Muito bem, e o dormir melhor envolve tantas coisas, né, Bruna? É mudança de comportamento, é você também olhar para o seu ambiente onde você está dormindo, também não negligenciar algo que pode ter uma necessidade de um tratamento médico mesmo, claro. Né? E assim, gente, lembrando, eu acabei de explicar, o mecanismo biológico. Se você passa o dia com menos estresse, menos cortisol, você vai produzir melatonina. A mãe natureza não tá contra você. Ela quer que você durma. Sim. Então, o que você precisa? Sinalizar biologicamente que você quer dormir, né? Que isso é uma coisa que você tá disposto a fazer. Então, meditem. Ótimo. Aprendam a usar ferramentas que te ajudem a controlar o estresse. À medida que a gente vai baixando esse estado de excitabilidade, de alerta, de ameaça que o estresse constante traz pra gente, a gente vai ganhando espaço entre o pensar e fazer, e aí você consegue instalar as coisas que você precisa para fazer uma higiene do sono, por exemplo. Ótimo. Muito feliz, Bruna, com a sua presença aqui. Uma delícia o bate-papo. Pena que realmente passou muito rápido hoje. Eu queria que você deixasse aí todos os seus canais de contato. Você produz muito conteúdo que é super interessante, super relevante para vocês que têm interesse aí no tema neurociência, comportamento. Fica à vontade, Bruna, por favor. Gente, eu tenho um Instagram que eu cuido com muito carinho, que eu dou muita atenção para ele. Tem muita informação legal, @bruna.demantas. Lá você vai encontrar de maneira didática para você começar a entender o seu cérebro, parar de ter ele como um obstáculo e passar a ter ele como um aliado da mudança de comportamento que você quer implementar na sua vida. Então me siga nas redes sociais e converse comigo. Eu tô sempre aberta para ouvir sugestões, elogios e críticas. Obrigada, Bruna. Obrigada. Uma delícia esse bate-papo, não é mesmo, gente? Bom, e para você que nos acompanhou aqui até esse episódio, vai o meu muito obrigada e eu espero vocês no próximo episódio e não deixe de nos seguir lá nas nossas redes sociais, @IneroOficial e @ProEspuma. Até o próximo.